Se você não sabe, recentemente a Magalu se envolveu em mais um gigantesco escândalo. Mas dessa vez não foi por causa de nenhuma fala da Luísa Trajano, muito menos de alguma campanha de marketing mal sucedida. Dessa vez, o escândalo veio por causa de um rombo de apenas 823 milhões de reais, ou seja, quase R$ 1 bilhão de fraude fiscal. No entanto, essa investigação surgiu por meio de uma denúncia anônima que foi feita em março desse ano. E estranhamente, só agora essa denúncia foi de fato comprovada e surpreendeu todo o Brasil. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que aconteceu para a Magalu ter um roubo tão grande nas contas dela e principalmente a pergunta que não quer calar: quem fez essa denúncia e por quê? Quais seriam as intenções de quem soltou uma bomba tão grande como essa no mercado de ações brasileiro? O meu nome é Caio, você está no canal O Diligente e sem mais demoras, vamos logo ao que interessa. Bom, para você entender esse rombo gigantesco da Magalu, primeiro eu tenho que te explicar do mercado de varejo brasileiro. Para deixar bem simples aqui, eu não quero te dar uma super aula não. Mas a gente tem basicamente dois tipos de lojas que compram produtos para revender para consumidores finais, que nem eu e você. De um lado, a gente tem as lojas gigantescas, como por exemplo a própria Magalu, Casas Bahia, Americanas, Fast e por aí vai. Do outro lado, a gente tem os pequenos revendedores, que provavelmente só você conhece da sua região. No caso das grandes empresas, como a Magalu, elas não compram necessariamente de distribuidores, ou seja, elas não compram de terceiros. Para esse tipo de empresa, ela tem verba e demanda para comprar diretamente da indústria. Ou seja, ela corta o lucro do terceiro, do revendedor, e já vai direto na fábrica comprar o que ela precisa. Então, nessa jogada que ela faz de cortar o intermediário, ela consegue economizar. Mas para que isso aconteça, ela precisa comprar em lotes muito grandes, porque só assim é viável para a indústria vender diretamente para a Magalu. Então, com esses lotes muito grandes que a indústria vende para a Magalu, geralmente é uma praxe do setor colocar um bônus. Por exemplo, se a Magalu conseguir de fato vender todos esses produtos que ela está encomendando, a própria indústria, que de besta não tem nada, se propõe a dar como se fosse uma recompensa para a Magalu por ter conseguido vender os produtos dela. E é claro que isso não acontece porque a indústria é boazinha. Imagine se você fosse o dono da indústria. Quando a Magalu consegue vender todos os seus produtos, o que você quer é fidelizar ela. Então você não vê problema de dar um pouco mais de dinheiro para ela, como se fosse um bônus, para no final das contas ela ficar feliz com esse dinheiro e pegar os seus produtos e colocar nas melhores prateleiras, nas melhores páginas, oferecer para os melhores clientes. É uma relação ganha-ganha no final das contas. Mas onde que entra a fraude nisso? O que aconteceu foi que a Magalu só recebe esse tipo de bônus, esse dinheiro a mais, depois que ela consegue vender a quantidade estipulada pela indústria. Ou seja, não é uma coisa que vem antes da venda, é uma coisa que vem depois. Mas a Magalu, como uma estratégia para inflar o seu balanço, ela resolveu colocar esse dinheiro do bônus como se já tivesse caído na conta dela, mesmo sem que ela tivesse vendido tudo que ela precisava. Ou seja, o dinheiro que entrou a mais por causa dessa jogadinha que a Magalu fez de antecipar o bônus sem ter vendido o suficiente para recebê-lo, fez com que o balanço dela subisse em 500 milhões de reais, só com essa jogadinha. O resto, para chegar nos 800, entram outros fatores, como correção monetária e tudo mais. Então foi basicamente isso que a Magalu fez, para tentar dar uma animada nos seus acionistas e fazer os seus preços voltarem a subir. Mas agora a gente entra na segunda parte do vídeo, onde eu te prometi responder a pergunta: quem fez a denúncia anônima e por quê? Quem tinha essa informação e quem estaria disposto a prejudicar a Magalu em troca de simplesmente ver o circo pegar fogo? Bom, então vamos começar. Primeiro, eu quero que você pense comigo o seguinte: se fosse uma pessoa que tivesse disposta a negociar essa informação, muito provavelmente a gente não estaria nem sabendo dela agora, porque a pessoa ia ter levado isso para o CEO da Magalu
ele ia ter negociado algum valor para calar a boca desse cara e no final das contas não ia dar em nada. Porque se fosse esse caso, a pessoa que estava querendo denunciar só estava atrás de dinheiro e dinheiro ela ia conseguir. Mas não foi isso que aconteceu, como a gente está vendo. Então, o que me leva a acreditar que essa pessoa que estava disposta a denunciar não queria dinheiro, mas queria de fato prejudicar a Magalu. Não que ela tivesse errada, porque ela expôs a verdade, né? Mas o que ela queria era realmente jogar tudo no ventilador. Então, quem faria isso com a Magalu? Quem teria uma intriga recente com a Magalu a ponto de querer prejudicar? É claro que o que eu vou falar aqui não passa de especulação, até porque isso daí é informação sigilosa e confidencial. Mas eu não duvido que essa pessoa que denunciou de fato seja alguém com uma rixa com a Magalu. E, voltando no noticiário desse ano, a gente teve o grande escândalo da Magalu versus a KaBuM, que eu fiz até um vídeo aqui no canal, depois dá uma olhada para você entender o que aconteceu. Mas, resumidamente, foi uma rixa entre os irmãos fundadores da KaBuM versus o CEO da Magalu e o Banco Itaú. Então, juntando esse histórico, que foi uma coisa bem pesada aí nos bastidores que rolou esse ano de 2023, não acho que seja impossível que os irmãos da KaBuM tenham de alguma forma acesso a essa informação e, como uma forma de vingança, de contra-ataque para Magalu, resolveram fazer isso. Mas é claro, de novo, que isso não passa de uma suposição, já que eu não tenho nenhuma prova disso daqui que eu tô falando. Tô simplesmente ligando alguns pontos. Mas agora eu quero saber de você, faz sentido essa ideia ou você acha que eu tô completamente louco? Queria saber aqui nos comentários o que você pensa. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu te peço por gentileza que se inscreva no canal para me incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Muito obrigado e até mais.